As mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a estarem ocupadas em casa. Será que nesse texto o apóstolo Paulo está proibindo as mulheres de trabalharem fora de casa? Se esta também é a sua dúvida, fica comigo até o final, porque eu vou te responder de acordo com a palavra de Deus. Ei, lindonas! Graça e paz! Eu me chamo Kátia Bruno e se essa é a sua primeira vez aqui no canal ou se você ainda não é inscrita, por favor, se inscreva. E não esqueça também de deixar um joinha, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que o nosso canal é um canal relevante e vai compartilhar com outras mulheres. Desde já, muito obrigada! Então vamos ao assunto do vídeo de hoje. Recentemente, eu vi um pequeno vídeo em uma rede social. Um vídeo muito bem feito, mostrando uma casa limpa, organizada, com uma música de fundo bem envolvente e com uma frase estampada ali. Deus está chamando as mulheres de volta ao lar. O vídeo, aparentemente, não tinha nada demais, apesar de ser muito bonito, muito bem feito. Não tinha nada demais e eu, inclusive, concordo e falo muito essa frase, que Deus está chamando de volta as mulheres. Mas então, por que estou falando desse vídeo aqui? Porque o que me chamou muito a atenção foram os comentários que estavam nesse vídeo. Ali tinha muitas mulheres comentando e eu pude perceber que tinha dois grupos fortes ali. Um grupo estava concordando com aquela frase, estava dizendo que elas estavam em casa cuidando do lar, do marido, dos filhos e estavam julgando aquelas mulheres que não estavam fazendo o mesmo. Outro grupo estava ali discordando totalmente daquela frase, dizendo que era uma frase machista, uma frase ultrapassada, e estava ali uma briga. E em meio à briga naqueles comentários, havia também algumas mulheres que concordavam com a frase, mas lamentavam porque não podiam estar em casa. Enfim, tinha muitos comentários ali, mas um comentário que me chamou muita atenção e que esse comentário estava sendo curtido é um comentário onde uma mulher daquele grupinho que concordava com aquela frase, julgava as outras, aquela mulher usou o texto que o apóstolo Paulo escreveu, Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Esse texto é maravilhoso, onde o apóstolo Paulo ele traz um ensinamento ao jovem Tito, pastor da igreja de Creta. A igreja de Creta, ela estava em uma ilha, com esse nome, aonde ali predominava a cultura grega. E nessa cultura grega, as mulheres, elas competiam com os homens em tudo. As mulheres haviam saído de suas casas para trabalhar, para competir, e as famílias se tornaram matriarcais. Os homens, eles haviam perdido esse lugar. Como Paulo estava ensinando ao seu filho na fé, Tito, que era ali um novo pastor que estava fundando uma igreja, ele estava ensinando dentro dos princípios bíblicos
como que deveria ensinar as mulheres da igreja. Quando eu vi aquelas mulheres nos comentários ali discutindo sobre o texto, isso me fez refletir o quanto muitas vezes as escrituras são distorcidas para se adaptarem a um pensamento, para se adaptarem a uma realidade. E nós precisamos entender que não é a palavra que se adapta a nós, mas nós é que nos adaptamos à palavra. É muito interessante que quando aquelas mulheres estavam ali condenando as que não faziam, e eu via nitidamente, tinha mulheres ali que lamentavam o porquê elas não tinham condições de estarem em casa cuidando dos seus maridos, dos seus filhos, cuidando de sua casa. A falta de equilíbrio entre o legalismo e o liberalismo, ela é muito grande. E é por isso que nós precisamos, todos os dias, buscar o fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito que nos dá equilíbrio. Essa é uma das virtudes do fruto do Espírito, domínio próprio, ou seja, o equilíbrio. Quando eu acho que a palavra de Deus, ela precisa se adaptar ao que eu penso, eu passo a ser legalista. Eu quero julgar as pessoas que não vivem de acordo com aquilo que eu acho, de acordo com aquilo que eu penso. E a palavra de Deus, ela nos dá muitos motivos para entender e compreender a palavra. E nós precisamos muito, neste tempo, de compaixão pelas pessoas. Vamos então fazer uma pequena análise desse texto, uma análise rápida. E existe aqui uma frase que eu quero assim pegar com vocês, porque essa frase foi a frase usada nesse comentário para condenar quem não estava em casa. A frase é onde o apóstolo Paulo fala que é para as mulheres mais velhas. Olha que interessante, ele começa o texto. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas. Quando ele fala semelhantemente, ou seja, quando começamos a ler o capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo está dando orientações para Tito, como é que ele deveria conduzir aquela nova igreja. E ali ele dá ensinamento, como é que deveria escolher os pastores, como deveria escolher os diáconos, como que ele deveria ensinar os homens e como ele deveria ensinar as mulheres. Então ele fala das mulheres mais velhas e mulheres mais novas. E ele fala então, semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem honestas, a não falarem demais, não serem caluniadoras, a serem reverentes. Ele estava ensinando princípios bíblicos. E como é mais fácil mulher ensinar para mulher, ele estava dizendo que essas mulheres mais velhas ensine as mulheres mais novas a amarem seus maridos, a se sujeitarem a eles, amarem seus filhos, a trabalhar em casa ou estarem ocupadas em casa, aí vai depender da sua tradução, para que a palavra de Deus não seja difamada. O apóstolo Paulo em nenhum momento ele está proibindo as mulheres de trabalharem fora de casa, porque senão ele estaria contradizendo aquilo que Salomão escreveu lá em Provérbios 31, a partir do versículo 10, que nós amamos esse texto. Algumas nem tanto, né? Eu era uma dessas que não amava Provérbios 31. Mas ali, a mulher de Provérbios 31, ela é um modelo pelo qual nós podemos alcançar em Deus. E a mulher de Provérbios 31, ela trabalha fora de casa. Trabalha também em casa. Olha, nós vivemos em tempos onde, infelizmente, muitas mulheres tiveram que assumir o papel de ser a provedora do lar. Ainda que Deus não as colocou para isso, Deus não fez a mulher para isso, porém, muitas mulheres precisam assumir,
porque muitas mulheres estão cuidando sozinhas de seus filhos, muitas estão tendo que assumir o papel do homem em casa, porque talvez o homem ele não tem condições, talvez por doença, por vício, por negligência mesmo. Então a realidade ela é muito diferente. Muitas mulheres precisam trabalhar por uma necessidade básica. Existem aquelas que trabalham por gostar e por querer, né, tá fora de casa. Enfim, eu não estou criticando, estou dizendo qual é a nossa realidade. Existem sim aquelas que trabalham para colaborar com o orçamento dentro de casa, mas o cerne desse vídeo e o cerne desse texto não é falar para as mulheres que elas não devem trabalhar fora de casa. Quando nós lemos esse texto e essa frase, trabalhar em casa ou estarem ocupadas em casa, essa palavra, ela deriva do grego e trabalhar em casa, no grego, quer dizer uma palavra que significa oikouros. Oikos fala de habitação. Ouros fala de guardar, ou seja, a mulher deve guardar a sua casa, deve guardar a sua habitação, e assim ela se torna uma guardiã do seu lar. Jesus certa vez disse assim: onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Uma mulher ela pode ficar em casa o dia todo e não ter o seu coração no lar. Uma mulher, ela pode trabalhar fora de casa, mas cuidar tão bem do seu lar. E aí? Então, o que importa não é se ela está trabalhando fora ou não. O que importa é onde está o seu coração. Eu sei que muitas mulheres, elas conseguem dar conta de muita coisa. E aí, nós já falamos sobre isso aqui, que a mulher não é obrigada a dar conta de tudo, assim como a mulher virtuosa, ela distribui suas tarefas, ela tem ali as suas servas, né? E aonde muitas falam, ela tinha servas, isso aí é assunto para outro vídeo, mas hoje nós temos servas também. Olha lá os nossos eletrodomésticos, coisas que a mulher virtuosa lá não tinha, por isso ela precisava de servas. Hoje nós temos servas também, eletrônicos, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, vamos voltar aqui. Uma mulher que guarda a sua casa, uma mulher que é uma guardiã do seu lar, essa mulher, ela mesmo estando fora de casa, trabalhando, ela sabe o que está acontecendo dentro do seu lar, porque ela mantém a sua casa em ordem. E quando se fala de manter em ordem, não quer dizer que essa mulher, ela não faz nada da vida a não ser arrumar a casa e trabalhar. Quer dizer que essa mulher tem tudo sob controle. E quando se fala de ter sob controle essa mulher, ela delega tarefas para os seus filhos, para o seu marido ou até para ajudante que ela tiver. Essa mulher, o mais importante da vida dela não é o trabalho, mas é o seu lar, porque ela entendeu o seu chamado e a sua missão. Lindonas, tem uma frase que eu não lembro agora quem é o autor, mas ele fala assim, olha, nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso de um lar. É mais ou menos assim essa frase. E quando nós colocamos todo o nosso coração, a nossa força nas coisas lá fora, no trabalho lá fora, o nosso lar fracassa. Dentro dos comentários do vídeo que eu falei aqui, tinha algumas mulheres lá que estavam falando que estavam arrependidas de terem voltado para o lar. Muitas lá estavam, inclusive uma falou assim, que estava entrando em depressão, porque ela abandonou o emprego para cuidar do lar, e ela não via reconhecimento do marido, não via reconhecimento dos filhos, e que ela estava cansada, estava ficando doente. Esta mulher largou o emprego pelos motivos errados,
porque ela entrou num legalismo, porque isso hoje virou modinha. Sim ou não, gente? Se você concorda comigo, coloca aí nos comentários. Isso virou modinha. As pessoas falarem assim, ai, larguei o emprego, voltei pro lar. Não precisa largar o emprego para voltar pro lar. Porque às vezes você precisa do seu emprego para ser a provedora da sua casa. Você não pode largar seu emprego. Ou às vezes você fez tantas dívidas, tantas contas, que você não pode largar o emprego e deixar seu marido sozinho. Isso é uma questão de organização. O que você precisa voltar para o seu lar. E voltar para o lar não quer dizer que tem que largar o emprego. Se você conversar com o seu marido, se tiver tudo certo, tiver tudo em ordem, e você deixar de trabalhar para estar em casa, maravilha, ótimo. Mas isso não quer dizer que uma mulher só terá o seu coração no lar se ela não trabalhar fora. Isso é legalismo. Quando eu julgo a minha irmã que não pode deixar de trabalhar, quando eu julgo a minha irmã e me acho superior, me acho melhor do que ela, eu estou fazendo tudo errado. O próprio Jesus, ele disse que nós não podemos julgar o nosso irmão, porque com a mesma medida que julgamos, nós seremos julgados. Na verdade, ele falou assim, olha, se vocês julgarem, vocês serão julgados. Isso aí, gente, nada tem a ver com as pessoas que falam sobre o pecado que está dentro das igrejas. Não estou dizendo isso, tá? Eu não sou daquele grupinho do não julgueis. Agora, dentro desse contexto que eu estou falando, existem muitas pessoas que estão julgando aquele que não faz, e eu estou falando aqui para mulheres. Então tem muitas mulheres que falam assim, aquela mulher trabalha fora, deixa os filhos em casa sozinho, ou com outras pessoas, ou na creche, na escola, ela está em pecado. Você não conhece a realidade dela, irmã. Se você conhece a realidade de uma irmã e pode aconselhá-la, amém. Mas se você não conhece a realidade, não julgue. E Deus está sim trazendo as mulheres de volta para o lar. Eu creio nisso, porque Ele me trouxe de volta para o lar. Eu era uma mulher que trabalhei fora desde os meus 11 anos de idade em que eu trabalhava, sempre corri atrás. Trabalhei fora durante muito tempo depois de casada, mas quando eu vim para casa, quando eu deixei de trabalhar, o meu coração ainda não veio comigo. Apesar de eu estar dentro de casa, só cuidando da casa, meu coração não estava ali. Porque eu reclamava, eu achava que eu estava sendo explorada. E mesmo depois, estando à frente da igreja, e aí eu trabalhava na igreja, né, eu era remunerada por ser pastora da igreja, eu vivia tempo integral para a igreja, então eu era remunerada, eu estudava, né, fazia o seminário e cuidava da igreja e não cuidava da minha casa. Depois eu voltei, eu saí do ministério pastoral, eu já contei aqui no canal. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aí para quem quiser assistir, o link do vídeo. Mas depois que eu deixei de trabalhar para a igreja, eu voltei para o mercado de trabalho, eu trabalhei em setor público e ainda não tinha o meu coração em casa. Trabalhava meio período, depois eu deixei de trabalhar de novo, voltei a trabalhar, enfim, até que realmente Deus me trouxe de volta para dentro do meu lar. Foi quando lá em 2019 o Senhor me trouxe e aí Ele fechou a porta de emprego para mim, para que eu entendesse aonde deveria estar o meu coração. Foi aí que eu fui conhecer a Experiência da Mesa, Experiência do Lar, que é um curso maravilhoso, que foi um divisor de águas na minha vida. Inclusive hoje eu sou mentora do Experiência do Lar, eu tenho um curso online totalmente gravado do Experiência do Lar,
e tem também as mentorias presenciais e mentorias online. Eu vou deixar aqui o link para você que quer conhecer um pouquinho sobre experiência do lar. Vou deixar aí um contato do grupo do WhatsApp e também um link para você que quer fazer esse curso já totalmente gravado, totalmente online, para você assistir o momento em que você quiser e puder. São 16 módulos com aulas dinâmicas, aulas que você pode assistir várias e várias vezes. A partir do momento que você adquire esse curso, você vai entrar lá na plataforma e você vai assistir e aprender. Vale muito a pena. Talvez tenha aí na sua cidade também experiência do lar presencial, que é também maravilhoso. E aí vai depender da sua realidade. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que vale muito a pena fazer o curso Experiência do Lar. Tanto o curso online, quanto a mentoria, quanto o presencial, vale a pena. Porque nós entendemos que o coração da mulher, ele deve estar no seu lar, porque essa é a nossa primeira missão. Quando uma mulher entende isso, que o seu lar é a sua primeira missão, independente se ela trabalha fora ou não, ela entende que ela é a rainha do seu lar, ela é a guardiã do seu lar. Ela entende que o seu marido é o cabeça e ela é a auxiliadora. Para aquelas que não têm marido, Jesus ele disse assim lá em Isaías: o seu criador é o seu marido. Se você não tem marido, se você está cuidando dos seus filhos sozinha, o Senhor é o seu marido e ele cuida de você. Talvez você até tenha marido, mas ele ainda não entendeu qual é o papel dele. E por muitas vezes você tem que assumir um lugar que você sabe que não é seu. E para isso, eu também quero te convidar para você fazer parte da mentoria Casada para a Glória de Deus. É uma mentoria que eu criei a partir do meu testemunho. E você que não ouviu meu testemunho, também vou deixar aqui. Vou deixar aí nos cards ou nos comentários fixados para você assistir o meu testemunho. Eu entendi qual era o meu papel em Cristo, qual era a minha identidade. E a partir daí, a minha vida mudou e eu restaurei o meu casamento a partir do momento que eu fui restaurada. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar também aqui o link de um grupo no WhatsApp exclusivo para você que quer buscar aí a restauração do seu casamento, que você vai entender que Deus não restaura casamentos e sim pessoas, e Ele quer restaurar você. Então, lindonas, que nós possamos sair desse lugar de julgadoras, de apontar para aquelas mulheres que não estão em casa, para aquelas que ainda não entenderam isso, para aquelas que ainda não acordaram para isso. E vamos parar com esse negócio de que, pode, não pode, tá certo, tá errado. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Nós podemos buscar na palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que nos oriente e Ele nos orienta qual que é o caminho que nós temos que seguir, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Então que possamos entender, que possamos praticar a palavra e parar com essa discussão de que a mulher pode trabalhar fora, não pode trabalhar fora. Cada um tem a sua realidade. O que Jesus nos manda fazer é sermos prudentes. O que Jesus nos manda fazer é nos relacionarmos com Ele, porque Ele é o nosso maior modelo de obediência. Por isso que nós também precisamos obedecer o que a palavra de Deus nos ensina. E ela nos ensina todos os dias que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor Jesus abençoe muito você. Espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida. E se assim for,
Compartilha com outras mulheres que têm essa dúvida. Se você concorda com aquilo que eu falei aqui, coloca aí nos comentários. Se você não concorda, coloca aí também, de uma maneira educada. Vamos conversar, porque aqui nós estamos para compreendermos a palavra de Deus e juntas aprendermos, porque afinal nós somos mulheres forjadas pela palavra. Um beijo, Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo.